pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora desse podcast, e vou me descrever para o público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, lisos, eles estão soltos, são um pouco abaixo do ombro, meus olhos também são castanhos escuros, estou usando um óculos de grau com armação dourada, brincos em tons de prata e cristal, uso uma blusa de gola polo e alguns botões na cor rosa clarinho, quase puxando para o bege. Também estou com uma sobreposição de um blusão de lã com gola V na cor marrom, uma calça na cor marrom também. Nós estamos num cenário com cortinas pretas atrás de mim, a lateral também, mesa preta com luz de LED no tom violeta, temos microfones, luzes, tablets, câmeras, copos de água e garrafas de água em cima da mesa. À minha esquerda temos uma televisão que está reproduzindo a logo do podcast Acessibilidade em Alta, com fundo roxo, escrito Acessibilidade em verde em alta, na cor amarela, com a logo circular, com o nosso microfone ao centro, um esfumado em amarelo, o círculo é verde, o microfone também, ele tem 6 bolinhas no meio do microfone e 5 bolinhas em torno do círculo na cor amarela. Estou com uma convidada especial, mais que especial, todas que vêm até aqui conversar conosco e trazer todo o seu conhecimento são bastante importantes, cada uma relevante na sua área de atuação. E hoje quem veio é a Ana Mello, que é terapeuta ocupacional, uma querida amiga também, atua na área de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Tudo bem, Ana? Que bom te ter aqui conosco, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, me apresentando para as pessoas. Eu sou uma mulher de 60 anos, sou branca, tenho um cabelo grisalho na altura do ombro, tô com um blazer marinho e uma blusa listrada de marinho embaixo. E uso óculos lilás. De grau também. De grau também. Está muito elegante, Ana, como sempre. Então, Ana, na verdade, essa temática da pessoa com deficiência, todo esse universo das pessoas com deficiência, que desde o início dos episódios deste podcast eu costumo falar que é muito mais do que as rampas de acesso, muito mais do que a acessibilidade arquitetônica e do que boa parte das pessoas acreditam que seja um pequeno mundinho de pessoas com deficiência. E o mercado de trabalho é uma parcela dessa temática bastante importante para mim também, que enfrentei desafios e dificuldades no acesso ao mercado de trabalho. É algo que eu gosto bastante também de trazer aqui, de falar para o pessoal, que a inclusão das pessoas com deficiência se dá muito graças à lei de cotas, que garante o nosso direito, a nossa inserção. A gente pode contar com a lei de cotas, infelizmente precisamos dela para que a gente consiga essa inserção no mercado de trabalho. Bom seria se nós tivéssemos oportunidade de competitividade sem necessitar de uma lei que regulamente isso e simplesmente pelas nossas competências, perfis, capacidades. Mas atendendo a isto, falando de inclusão no mercado de trabalho e sabendo que tu atua há muito tempo nessa área, nós gostaríamos de saber como foi a tua trajetória até aqui, como tu chegou até a terapia ocupacional, o que te conduziu para essa área da pessoa com deficiência e há quanto tempo tu já atua com esse mercado? Bom, tempo, assim, a gente pode falar, eu tô 26 anos trabalhando só com inclusão, né? Só com essa área de inclusão no mercado de trabalho mesmo, mas estou já na terapia ocupacional há muito mais tempo. Minha trajetória começou, eu fiz primeiro a faculdade de educação especial, porque a minha ideia era trabalhar, né, nessa questão de inclusão, e no meio da faculdade de educação eu Mas era me dei pedagogia. conta, pedagogia. Na época em que tinha ainda a educação especial na PUC era separado, né, não era só depois, assim, que tu fazia uma formação. Uhum. Era uma faculdade específica.
E aí eu me dei conta que eu não queria ir para a área da educação, eu queria trabalhar direto com as pessoas, na parte clínica. E conhecia terapia ocupacional, mas não tinha ideia de que tinha aqui no Sul uma faculdade. Aí depois, andando na rua, encontrei um amigo e ele cursava terapia ocupacional. Naquele mesmo ano eu já fiz vestibular para terapia ocupacional, passei e segui minha trajetória ali, porque era isso que eu queria mesmo, porque eu queria trabalhar na clínica, né? Então, um encontro na rua te trouxe a informação, a luz, para entrar para a área da terapia ocupacional. Isso, que era no IPA só que tinha nessa época. Isso né? me interessa bastante, eu acho agradável pensar sobre isso, porque até um dos produtores do nosso programa, o Júlio Pujol, nós temos um grupo de estudos em alta política, onde nós aprofundamos muito sobre assim, as nossas vocações, os nossos projetos, os projetos pessoais e os objetivos que temos de cumprir aqui, fazer o que tem que ser feito. E tu tem toda essa trajetória como terapeuta ocupacional, e foi um simples fato de um encontro na rua que te levou, te conduziu para essa área, onde brilhantemente tu atua, mas como tinha que acontecer, né? De alguma forma chegou para ti a informação de que seria terapia ocupacional. E eu já conhecia alguns terapeutas ocupacionais na época que eu estava fazendo ainda a faculdade de educação, mas não sabia da existência do IPA, que infelizmente veio a fechar depois, né? O IPA, assim, fechou as portas agora esse ano, mas antes mesmo disso já tinha encerrado o curso, o que é lamentável, né? A gente tem grandes profissionais da terapia ocupacional aqui no Rio Grande do Sul, e o curso, infelizmente, aqui no IPA não tem mais, né? Daí, formada, né, em terapia ocupacional, eu comecei, meu primeiro trabalho foi numa PAI, a PAI de Esteio, e aí eu cheguei lá como TO e fui até a coordenação técnica, assim, fui ficando lá e promovida até a coordenação técnica, fiquei por alguns anos, trabalhando, por coincidência, né, justamente com a deficiência intelectual, né, que era da onde eu tinha me afastado no curso da educação especial, e fui trabalhar nisso. E aí, no meio desse projeto, surgiram algumas coisas de inclusão no mercado de trabalho na época, que era pessoas de APAE ou de outras instituições que eram contratadas em supermercados para fazer pacote. Ainda não era o funcionário orgânico do local, né? Eram pessoas que eram contratadas através da instituição. Ainda não através da lei de cotas. E até era alguma espécie de cobrança dentro disso, mas não era carteira assinada, sabe? Eles trabalhavam, a instituição recebia o seu valor e as pessoas faziam o seu trabalho lá. Certo, então pode-se dizer que eram oportunidades bem inferiores. Isso, exatamente. Normal. Em 99, quando a lei de cotas começou a ser cobrada, porque ela é de 91, mas 99, ela começou efetivamente a ser mais cobrada. Aí começou a necessitar orientação para a empresa de como absorver essas pessoas, porque elas precisavam absorver, né? Tinham lá pessoas trabalhando através de uma instituição e precisava orientação. E daí me chamaram, como eu já tinha todo esse contato com as pessoas com deficiência intelectual, me chamaram para fazer algumas orientações das empresas. E eu fui indo, como no consultório eu tinha experiência já com outros tipos de deficiência, também de outros trabalhos que eu fazia, eu fui orientando aos poucos. E daí uma empresa foi falando para outra, olha, tem uma TO que trabalha assim, tem uma TO que trabalha assim. E meu trabalho foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu já trabalhava na Pinel também com saúde mental, me afastei total da saúde mental e fui me dedicar a questão da inclusão nas empresas. Daí fiz vários cursos, bebi em fontes importantes como o Romeu Sasaki, me aproximei e fui fazer muitos cursos em São Paulo. Tudo que tinha a respeito de inclusão no mercado de trabalho, eu ia buscando. E era tudo muito recente, né? Muito inicial, assim. A inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nessa época, era uma grande novidade e, ao mesmo tempo, um grande bicho de sete cabeças também.
tanto para as famílias das pessoas com deficiência, quanto para as empresas que os recebiam. Então, o teu papel nesse momento, dessa mediação e dessa consultoria, com certeza deve ter transformado vidas. Sabe que nessa época, assim, era um trabalho de garimpo, eu entendia, sabe? Muito solitário, assim, era um trabalho bem de garimpo mesmo. Tudo foi sendo experimentado. E um dos grupos que eu me grudei bastante, assim, e foi uma escola para mim, foi o Ministério do Trabalho mesmo, né? Por incrível que pareça, assim, eu me grudei muito no trabalho da Ana Costa, estava muito próximo de tudo que ela fazia. Ana Costa, que é uma referência aqui no estado, como fiscalizadora, auditora do Ministério do Trabalho para a lei de cotas. É uma pessoa de muita relevância, muito bem reputada nessa área, né? E aí tinha, a Ana Costa ia fazer uma palestra em tal lugar, lá estava eu. A Ana Costa ia fazer um grupo de aprendizagem, lá estava eu para aprender também. Fui aprendendo e assim fui indo ao longo desse tempo todo. Eu sou a única terapeuta ocupacional aqui no Rio Grande do Sul que trabalha com isso. A única. A única. E aí acabei sendo reconhecida por algumas empresas e as empresas foram me chamando. No meio dessa trajetória, há uns 11 anos atrás, mais ou menos, encontrei a Magda Veríssimo, que é uma psicóloga que trabalhava na RBS, quando eu era consultora da RBS, e a partir dali seguimos juntas trabalhando. Hoje a gente tem a Arquitetando Inclusão, que é uma consultoria dedicada somente para isso, né, para trabalhar a acessibilidade atitudinal nas empresas e outras questões que a gente pode explorar depois, mas assim, seguimos essa trajetória junto por um encontro de propósitos mesmo. Sim. A Magda se assemelha muito ao que eu acredito, ao que eu amo fazer. Uma parceira de trabalho. Isso. De luta e de jornada. É muito bom a gente encontrar pessoas ao longo do caminho que possam também somar com os nossos projetos, os nossos ideais de compartilhar o conhecimento, multiplicar o conhecimento e levar entregar esse produto para as pessoas, né? Para que as pessoas possam também ter esse desenvolvimento, porque acredito que vocês devem ter inúmeros casos de desenvolvimento de pessoas dentro de empresas e empresas que também desenvolveram muito melhor a área da inclusão com a participação de vocês. E aí isso é importante da gente explorar sobre o que tu citou agora, a acessibilidade atitudinal, de que forma vocês hoje atuam? É um trabalho diferenciado de empresa para empresa? Existe já um trabalho inicial, um padrão, um modelo que vocês seguem para promover isso? Não, Gi, não existe modelo. Uma das coisas que a gente sempre traz para as empresas é que nós não temos trabalho de prateleira, assim. Tu não chega pra gente e diz, eu quero uma palestra assim e essa palestra tá montadinha, sabe? Perfeito. Porque a gente está trabalhando com pessoas, a gente está trabalhando não só com pessoas com deficiência, mas com pessoas dentro dessa empresa, com mudanças de cultura, com mudança de atitude, e a gente faz um trabalho todo desenhado para aquela cultura. Para a realidade daquelas pessoas, daquela empresa, daquelas especificidades. Exatamente. Na nossa experiência, a gente viu que se chegar com isso pronto de fora, tu não consegue trabalhar a inclusão, porque tu tem que trazer isso de forma que fique orgânico, porque senão vai ser sempre a ideia da consultoria, o que a consultoria faz, o que a consultoria acredita. E a gente tem que entender quais são os movimentos daquela empresa, movimentos genuínos para a inclusão, para que a gente ali dentro possa mudar os processos, a forma de incluir, a forma de olhar as pessoas, para que realmente a inclusão aconteça e as pessoas não sejam números lá dentro. Então, né? inicia com um diagnóstico da situação e aí vocês aplicam as práticas necessárias e fazem um acompanhamento? Exatamente. O acompanhamento Bem isso. é permanente. Parece que tu leu a nossa apresentação do nosso trabalho, porque a apresentação do nosso trabalho, ela tem 3 caixinhas, justamente. É o diagnóstico, o desenvolvimento e a retenção, que são bases que a gente acredita para fazer uma inclusão verdadeira. E aí esse acompanhamento permanece por toda a jornada de trabalho das pessoas com deficiência nessas empresas? O acompanhamento mais forte é no início, né? Onde a pessoa está começando no seu contrato de experiência. Por quê?
porque ela chega cheia de medos, muitas vezes, de falar das suas necessidades, porque ela tá... A maioria das empresas que a gente trabalha são grandes empresas, que têm as grandes cotas, né? Uhum. Então, imagina, tu entra numa grande empresa, tu fica cheia de dedos. Ai, será que eu devo falar que eu preciso de uma tela maior, que eu preciso de um programa de voz, que eu preciso de um apoio de pé? Então, a pessoa já chega cheia de medos, né? E o líder, por sua vez, cheio de medos de perguntar, a liderança, né? Cheia de medos de perguntar, porque acha que vai estar sendo invasiva, que vai estar tocando numa coisa difícil da vida da pessoa. Exato. Então, a gente faz esse match. Como se a deficiência fosse um peso, de fato, uma Isto. doença, algo que não pode ser falado. Vamos ignorar que existe. Exatamente. Eu Vamos fazer passo de por conta isso. que tá tudo bem e vamos tratar todo mundo igual. E daí a gente Isso. chega e diz, não, por favor, não tratem todo mundo igual. A gente tem que se aproximar. A ideia é essa, é tu poder conhecer o que essa pessoa está trazendo de história, porque ela não é só a deficiência dela, ela tem uma história e muitas coisas podem influenciar dentro da história dela. Ela tem competências, que são as coisas que ela traz para contribuir contigo, e tem a característica dela. Então é importante que a liderança se aproprie de tudo isso para poder fazer uma inclusão de fato. Então a gente aproxima a liderança, aproxima a pessoa com deficiência, mostrando para ela, olha, aqui tu está num ambiente seguro. Se tu pedir um apoio de pé, porque isso é importante pelas tuas características físicas, e tua liderança torceu o nariz, então nós não estamos numa empresa inclusiva. Porque numa empresa inclusiva isso vai ser providenciado e, assim, eu vou te dizer que a gente tem tido experiências maravilhosas nesse sentido, assim, de recursos de tecnologia assistiva sendo comprados pela empresa. Se a pessoa usa um aparelho auditivo e o fone que a empresa dá é aqueles headset com um lado só, a empresa compra o concha, porque é preciso, a empresa compra uma tela maior para a pessoa que tem baixa visão, o programa de voz, se precisa, baixa, atualiza, né? Porque antigamente era comprado, porque a gente só tinha o JAWS e o Virtu. Não, hoje, graças a Deus, a gente tem o NVDA, né? Que é que está possível disponível, de... que é Isso. gratuito, que Exatamente. atende a todas as necessidades. Mas, Ana, agora eu fui refletindo sobre o que tu estava falando e tu tocou no ponto da tecnologia assistiva, que eu falo bastante aqui, ainda quero trazer um profissional bem específico dessa área, que é para quem não entende muito de acessibilidade dos termos, é a tecnologia acessível. É toda a acessibilidade tecnológica para que as pessoas com deficiência possam ter acesso. E isso contribui em todas as áreas. A tecnologia mudou o mundo de todas as formas e mudou o mundo da inclusão. Então, eu te pergunto, tu me afirmaria que de uns anos para cá, com a tecnologia, as empresas têm se tornado mais inclusivas? Elas têm encontrado maior facilidade de inclusão dessas pessoas, desses profissionais com deficiência, ou não há uma diferença? Eu acho que há, mas não é porque a tecnologia mudou tanto, entende? Porque quando a gente fala de tecnologia assistiva, é diferente da gente estar falando de tecnologia, porque a tecnologia, sim, nos últimos anos mudou muito e, graças a Deus, deu acesso a muitas coisas, né? Por exemplo, hoje tu tem em programas a facilidade de se logar com um dedo só, se logar com o olhar, se logar, que antes tu tinha que usar as duas mãos para se logar num computador, né? Exato. Então, esse tipo de tecnologia, sem dúvida, cresceu muito e tornou mais acessível. Mas o que traz, eu acho que é o conhecimento, Gi. Eu acho que as pessoas... E a pandemia veio de uma forma brilhante para isso, sabe? Porque a pandemia trouxe para todo mundo essa ideia de que é possível, sim, trabalhar de casa, é possível, sim, promover condições para algumas pessoas que têm muitas dificuldades de se locomover. Isso também é acessibilidade, isso também... E quando a gente fala de tecnologia assistiva, e eu sou TO porque na terapia ocupacional a gente cria muita tecnologia assistiva, né? A gente não usa só o que está pronto. Uhum. A gente cria, a gente molda, a gente faz das coisas mais simples possíveis, como, por exemplo, pegar aqueles coisinhas de móveis, os batedores de móveis, lá as bolinhas, né? Para identificar uma máquina de café. Aqueles feltros? Não, as bolinhas de silicone. Sabe aquelas que bate porta de armário, uma bolinha de silicone? Que bate porta de armário, não sei. Isso, vou te apresentar ela um dia. Tá. É uma bolinha de silicone que tu bota entre a porta do armário e o batente para a porta não fazer aquele barulhão. Tuc. Tá, agora já sei do que tá falando. Ela macia, é uma bolinha de silicone. Entendi. Essa bolinha eu usei numa empresa
há uns 15 anos atrás para identificar todo um processo de recepção, porque a gente tinha uma pessoa cega na recepção. E ela precisava saber onde que era a correspondência que chegava, onde que era a correspondência que saía. A gente criou códigos e ela conseguiu trabalhar sendo cega numa recepção. E coisa que as pessoas nem imaginam. Tu elaborou esse método. Isso. Hoje em dia, muitas pessoas cegas usam isso para marcar máquina de café, por exemplo. Sim. Né? Para saber qual é o café que vai tomar, para saber qual é a gaveta que eles têm delas. Então, assim, não inventei esse método. Isso foi sendo divulgado ao longo do tempo, Sim. Entendeu? Porque é uma bolinha. É uma bolinha. São relevos, né? São Tudo relevos. que pode Exatamente. Ter um relevo, a gente possa criar algo tátil e combinar um código, realmente facilita. Exatamente. E isso, né, Gi, isso é tecnologia assistiva também. Não é alguma coisa tecnológica, como as pessoas imaginam, mas é uma tecnologia assistiva, né? Sim, permite que aquela pessoa esteja em condições de igualdade. Exato, o que eu chamaria de também a acessibilidade metodológica. Também. Que é uma das formas de acessibilidade. Exatamente. E que a gente pode perfeitamente, no dia a dia, também adaptar para a condição de cada um. E dentro de uma experiência de trabalho, de uma experiência estudantil na escola, acadêmica, esses métodos fazem toda a diferença. Eles realmente mudam a forma como aquelas pessoas vão acessar. Agora eu me lembrei na escola, no ensino médio, eu e meus colegas com baixa visão, estudando numa escola regular, não conseguíamos ter acesso visual à tabela periódica para estudar química. E então, uma das professoras simplesmente criou um caderno com todos os elementos da tabela periódica listados naquele caderno com os seus detalhes, seus elementos e tudo mais. Então, a gente consultava numa tabela periódica grande com o código, mas para nós sabermos sobre cada elemento, nós consultávamos naquele caderno. E foi um método que uma professora criou e que mudou a minha aprendizagem em química. No primeiro ano do ensino médio, eu repeti na matéria de química e eu só consegui acessar depois dela criar esse método. Então, assim, lembrei desse exemplo que há muito tempo eu não lembrava, que realmente foi importante para mim. E agora, pensando no teu trabalho, o quanto isso dentro das empresas também é necessário, é útil, e nós termos apenas uma profissional no Rio Grande do Sul, terapeuta ocupacional, que promova a inclusão dentro do mercado de trabalho, é preocupante. Por mais que o teu trabalho seja eficiente e seja, assim, grandioso, é preocupante. Nós precisamos de mais profissionais nessa área. Nós precisamos incentivar que tenham profissionais interessados em desenvolver e promover a inclusão dentro das empresas, né, Ana? Sim, porque tem coisas super simples. Eu estava me lembrando agora quando tu falou do teu exemplo. Quando eu fiz a minha faculdade, lá na época dos dinossauros, como eu brinco com a minha amiga. Na época áurea da vida. Isso, exatamente. Não tinha nem aquele pegador, eu não sei se vocês conhecem aquele pegador que bota num lápis, que é uma borrachinha que tu enfia no lápis para quem tem uma dificuldade na apreensão da mão. Antigamente não existia, a gente fabricava isso na faculdade, a gente fabricava isso na clínica, a gente pegava uma borracha comum, espetava o lápis nela, recortava. Hoje a Merkur fabrica isso, né? Então, é bem legal, assim, sabe? Que essas coisas foram, ao longo dos anos, sendo pensadas. Mas ainda tem muita coisa para ser feita. É uma engenharia. A terapia ocupacional é uma engenharia da acessibilidade também. E a gente acaba pensando em ideias justamente para adaptar um trabalho que muitas vezes precisa de uma adaptação pequena. A gente tinha um menino que trabalhava numa fábrica, como é que a gente chama depósito? Almoxarifado. Almoxarifado. E ele precisava identificar aonde guardar os produtos, determinados produtos. Como ele não sabia ler, ele tinha uma deficiência intelectual, ele não sabia ler, a gente identificou todas as prateleiras com cores. E com as cores das tampas dos produtos que chegavam. Então, assim, rapidamente, em um mês, ele estava guardando todos os materiais aonde eram devidos. Então, dizer que uma pessoa com deficiência intelectual não tem condições de trabalhar porque não sabe ler, não é real.
Não é real, porque tu consegue fazer adaptações que permitam que aquela pessoa trabalhe. E aí não é tratar todo mundo igual, sabe? Não é tratar todo mundo igual e explorar aquela habilidade também. Exatamente. Porque, como todas as pessoas com deficiência, e não por ter a deficiência, mas como todas as pessoas, têm as suas habilidades principais. Quando eu falo da minha deficiência visual, mas então tu deve ter os outros sentidos todos muito aguçados. Não, na verdade não é isso. A gente luta muito com isso, assim, nas empresas, sabe? Então nos fala sobre isso, Ana, porque eu falo bastante, mas eu quero ouvir de ti, porque é real, né? Acreditam que pessoas com deficiência têm superpoderes muitas vezes. Eu sou da época ainda, né? Agora, graças a Deus, isso melhorou muito, né? Graças a Deus. É graças a todo um universo, né? Graças à inclusão. Eu tenho mania de dizer graças a Deus, porque eu sou muito religiosa, mas... É um vício de linguagem também, exatamente. né? Faz parte do nosso vocabulário. E eu sou da época em que as pessoas achavam que cego só podia ser telefonista. E entendeu? massagista. Exatamente. Eu tenho os dois cursos, surdo eu sempre falo. O surdo tinha que trabalhar no almoxerifado, porque ele era super concentrado, então ele não, né? E a pessoa com deficiência intelectual, empacotador. Isso. Que nem tu iniciou contando sobre isso, né? Sempre um empacotador. E a gente tem pessoas surdas hoje formadas, pós-graduadas, trabalhando na área de contabilidade, trabalhando na área de direito. Tem pessoas surdas que não são hiperconcentradas, são bem distraídas, conversam pelos cotovelos, entendeu? Assim como a gente tem pessoas... Então, essa ideia de ter uma vaga para um tipo de deficiência, isso foi muito batalhado para que isso terminasse, mas, por incrível que pareça, ainda tem, guria. Ainda tem. Ainda tem, a gente ainda chega em alguns momentos, eu e a Magda, na empresa, a gente quer entender essas vagas para que tipo de deficiência dá. E aí a gente diz, não, a vaga não existe para o tipo de deficiência, a vaga existe para o tipo de competência. Que competências tu precisa para essa vaga? Eu preciso tais e tais competências, então tá. Então a gente tem uma pessoa com deficiência que tem essas competências. Ana, isso é bem interessante também, porque... Assim, eu mesma já recebi direcionamentos sobre, precisamos de uma pessoa com baixa visão. Porque procuram uma pessoa com deficiência, com o mínimo de deficiência possível. E aí vão buscar uma pessoa com visão monocular, ou uma pessoa com baixa visão, ou uma pessoa com uma leve mobilidade reduzida, mas que ainda assim é uma pessoa com deficiência. Então, sempre tentando minimizar ao máximo as possíveis limitações, bem entre aspas, né? As possíveis limitações daquela pessoa com deficiência, pensando no tipo de trabalho. E este olhar inverso, na contramão, como tu disse, sobre entender as habilidades, as competências, a qualificação, e aí buscar uma pessoa, seja qual deficiência essa pessoa tenha, mas ela se enquadra no perfil da vaga, com habilidades para aquilo. Exatamente. Né, para aquela atividade. E assim a gente realmente promove a inclusão. Assim a gente não vai mais discriminar qual tipo de deficiência e qual tipo de pessoa e procurar preencher as vagas da lei de cotas da mesma forma que se preenche todas as demais vagas dentro de uma empresa, dentro de um ambiente corporativo, que é buscando habilidades de cada profissional, que é buscando um currículo. E não buscando uma deficiência que vai ser menos limitada para que a empresa não sofra tanto impacto do prejuízo que aquele profissional, obrigatoriamente, tendo que ser contratado, vá representar. Isso é discriminação e preconceito que a gente enfrenta, capacitismo. Exatamente. Há 10 anos atrás, quando a gente... começou com os anúncios muito fortes, assim, né? Uma das primeiras coisas que eu trabalhava quando eu entrava na empresa cliente era o anúncio vaga para pessoas com deficiência, né? Primeira pergunta que a gente fazia para o RH era: vocês têm vaga para baixinho, vagas para branquinho, vaga para moreninho, vaga para careca? Não, não tem, né? Então por que tem vaga para pessoas com deficiência? Por quê, né? Não, vocês têm vagas para analista contábil, vocês têm vaga para assistente administrativo, vocês têm vaga para advogado, e não. Então, isso foi uma coisa que veio mudando, graças a Deus, ao longo do tempo, né? E ao longo de muito trabalho mesmo, para
mudar esse olhar, gente, sabe? Direcionar mesmo para as qualificações profissionais. Mas que não mudou ainda, de fato, né? Não, Tanto ainda quanto tem, a tu gente encontra gostaria. no jornal ainda, tu encontra no jornal, tu encontra... Essa semana eu recebi uma mensagem de um hospital contratando, receberam meu currículo e estavam contratando PCD. Temos vaga PCD. Tem interesse? É isso. Exatamente. Mas que vaga? Para trabalhar no quê, né? Que tipo de vaga, né? Se tu for contratar uma pessoa que não tem deficiência, tu vai mandar, temos uma vaga? Né? Exatamente. Temos uma vaga? Não. Exatamente. Já vai dizer, temos uma vaga para tal posição na empresa. Para enfermeira, para técnico de enfermagem, no caso do hospital, né? Então é isso, não se explica qual vaga, só porque é para PCD e precisa preencher. Mas, Ana, tu tem mais exemplos, assim, que tu pudesse compartilhar conosco sobre essa inserção das pessoas com deficiência? Algum caso que tu tenha acompanhado de alguém que tenha tido, ou alguma empresa que tenha tido extrema dificuldade inicial de inserir aquele profissional e que posteriormente conseguiu mudar essa realidade? Nossa, nesses 26 anos eu tenho muitos exemplos, né? E trabalhando nessa mudança de cultura, assim, Gi, a gente tem... Eu posso te dizer que quase todas as empresas têm casos, né, que são desafiadores, né? Tem a época em que começam os surdos a trabalhar no administrativo e que daí é muito desafiador, porque as pessoas acham que... Na época que começaram os surdos no administrativo, que foi nessa mesma época, há 10 anos atrás, assim, onde a gente colocou essa pessoa com deficiência visual na recepção, estava começando os surdos nos administrativos, e as pessoas diziam pra gente assim, mas não pode, tem que atender o telefone. Aí tu passava o dia inteiro no setor, na área, o telefone nem tocava, né? Mas para que tem que atender o telefone? Ou então, depois que começaram os chats, né? E a gente dizia assim, por que a pessoa tem que necessariamente atender o telefone? Por que ela não pode atender o chat? E são coisas que, às vezes, tu precisa dizer, por incrível que pareça, Gisele, tu tem que dizer para as pessoas. Elas não se dão conta disso. Não se dão conta. Elas não se dão conta. Como, por exemplo, quando a gente trabalha muito com acessibilidade atitudinal. Então, é mudança de cultura, mudança de pensar, trazer para a luz preconceito, estereótipo, estigmas que as pessoas criam ao longo do tempo, né? Porque seus vieses vão se enraizando e quanto mais velha a pessoa, mais enraizados estão os vieses. Então, a gente trabalha muito com essa mudança de cultura. Para tu ter uma ideia, por exemplo, quantas vezes tu já não ouviu, né? Eu tenho um PCD neste setor. Eu tenho 2 PCD. E o que é PCD? Pessoa com deficiência. Então, eu tenho uma PCD, exatamente. eu tenho a PCD. Já começa pelo entendimento daquele termo que começa se tratando de uma pessoa. Nós estamos falando de pessoas. Isso. Outro dia eu ouvi uma frase de um autista dizendo, nós não estamos dialogando com deficiências, nós estamos dialogando com pessoas. E a pessoa com deficiência é rotulada como o PCD e se reduz àquele rótulo. Exatamente. Que nem se entende qual é a sigla. Se coisificou, né? Se coisificou. Coisificou a pessoa, transformou numa sigla e aí ali ela ficou, né? A ponto de, há muitos anos atrás, eu entrar todos os casos que eu trago aqui são reais, os exemplos, tá? De eu entrar numa empresa, me apresentarem as pessoas num setor... fulana, e aquela ali é a nossa PCD, o nosso PCD. É o nosso PCD. É o nosso PCD, e a pessoa não tinha nome, não tinha cargo, é o nosso PCD. Sabe o chaveirinho? Então, assim, isso é uma coisa que tem que mudar mesmo, porque realmente a gente está falando de pessoas, a palavra pessoa está em primeiro lugar. Quer usar sigla para economizar de falar? Então, pelo menos usa o português correto, né? Usa o artigo correto. Porque se tu vai falar da ONU, tu vai falar a ONU, tu não vai falar o ONU, né? Isso. Então, pelo menos... Então, a gente começa já nessa simples mudança de cultura. Então, é interessante, quando eu e a Magda começamos um trabalho... É impactante. Para quem não tem, assim, este entendimento, é muito impactante. Nossa, mas eu não imaginava como isto, né? Eu percebo, assim, como o impacto é significativo para as pessoas que não têm nenhum contato
com o universo das pessoas com deficiência e passam a ter. Outro dia eu trouxe esse exemplo no último episódio de podcast, mas acho pertinente trazer novamente aqui contigo. Outro dia no meu ambiente de trabalho, na semana passada, enquanto eu desempenhava minhas atividades com muita agilidade, um colega me perguntou: mas tu não enxerga? Como é que tu tem coragem de sair na rua? Aí eu respondi para ele: se eu não tiver coragem, o que eu vou fazer? Como não vou ter coragem de sair na rua? Como não vou ter coragem de sair para trabalhar? Então, assim, a gente já começa tendo realmente muita coragem, porque as barreiras são muitas, mas elas são muito atitudinais, porque é muito mais simples desviar de um obstáculo na rua do que ter que ouvir uma pergunta dessa. A gente responde com educação, mas é mais simples lidar com as barreiras físicas e arquitetônicas do que com as barreiras atitudinais. Sabe que quando a gente vai iniciar um trabalho numa empresa nova, a gente sempre pensa, eu e a Magda, não, disso eu acho que a gente não vai precisar mais falar. Dito e feito, a gente precisa ainda falar, né? E quando a gente apresenta as barreiras lá, claro, a gente não apresenta os 8 tipos de acessibilidade, a gente apresenta os principais para não se delongar muito na apresentação, né? Vocês já estão nos 8, eu sempre falo dos 6 anos. Não. Que é a arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental, atitudinal, programática. Tecnológica. E falta uma 8ª. Atitudinal a gente falou. Falou. Ai, sei lá, não vou me perder agora, então, não vou saber. Depois eu vou pesquisar e vou trazer qual é a 8ª. Ou são 6. Será que eu me perdi nas contas? Eu sempre falo de 6, mas já são 7, né, com a tecnológica. Então são acho 7. Que é 7, de repente me perdi na conta aqui mentalmente. Então. E a gente sempre fala de todas, né? Mas a gente diz, gente, a atitudinal é a principal. Sempre. É a que mais vai promover mudanças, por quê? Porque se tu estiver disposto a incluir e tu mudar tuas atitudes, tu vai buscar as outras. Porque a gente sabe que quando tu vai mudar uma barreira arquitetônica, por exemplo, tudo bem, tem um dispêndio muitas vezes, mas se tu tiver com atitude para isso, tu vai dar um jeito de achar aquela verba, de deslocar aquela verba de algum lugar para poder trabalhar. Tu entende? Se tu tem uma barreira na comunicação e tu, na tua atitude, tu acredita que é importante romper aquela barreira de comunicação, tu vai romper aquela barreira. Porque tem muita gente que começa e faz uma obra faraônica para mostrar que tem acessibilidade física, por exemplo, mas não muda nada. Tá lá a rampa, tá lá o elevador e não tem pessoas. É fundamental, né, garantir esse acesso, né? Principalmente para quem é cadeirante. É quem mais vai usufruir da acessibilidade arquitetônica. Para cego, a gente necessita, é preciso, mas não interfere no acesso se tiver de acessar. Agora, um cadeirante, se for escadaria, se não tiver um banheiro adaptado e tudo mais, um elevador, uma porta onde passa a cadeira, simplesmente não acessa de jeito nenhum. Então, realmente, tem uma importância maior para esse deslocamento de pessoas com a cadeira de rodas. Mas a acessibilidade arquitetônica não é a principal nem de perto para que a gente garanta a inclusão. Aí tu tem rampa, tu tem elevador e tu chama um advogado para fazer uma entrevista e tu quer dar uma vaga de assistente para ele, entendeu? E aí tu não mudou nada a tua atitude, tu continua achando que a pessoa tem menos qualificação ou porque ela tem que começar, né? Então e ela tem vai que mudar competir somente com pessoas com deficiência e quem tiver a menor deficiência vence. É muito complicado. Bem isso. Porque assim, não vai competir com todos os demais dentro daquela área que tu busca. Tu compete com todas as pessoas com deficiência, quem tiver a menor deficiência vence. E isso é extremamente atitudinal. É cultural. É estrutural. Por isso que a gente começa sempre lá no RH da empresa, né? Algumas empresas chamam gestão de pessoas, outras chamam recursos humanos. Mas, enfim, a gente começa nessa área de recursos humanos porque é a porta de entrada. Tu falou ali, né, nas cotas, tu usou a palavra infelizmente, a gente não usa essa palavra porque a gente sabe que, felizmente, né, existem as cotas porque a gente acredita que
Na verdade, não é só nosso, né? Do nosso país aqui. Em qualquer país que tu queira mudar o comportamento das pessoas, tu tem que começar com uma lei. Tem que começar. Sim, eu até corrijo isso, porque felizmente eu sou extremamente a favor e concordo, e a gente vive isso na pele. A lei de cotas é o que realmente hoje traz as pessoas com deficiência para a vida. Para o mercado de trabalho. Então, eu sou muito a favor, acredito nisso. Quando eu falo infelizmente, é muito mais voltado para o sentido de que, infelizmente, nós precisamos ter... eu entendi o teu infelizmente, né? eu não uso essa palavra porque assim, a mudança de comportamento, mudança de cultura tem que passar por uma lei, por enquanto. Enquanto as pessoas não conseguirem, tem que passar por uma lei. Tem que passar mesmo. Né? Eu sempre uso o exemplo do cinto de segurança, né? Que se as pessoas não tivessem tido uma lei, não mudariam esse comportamento nas suas vidas. Exatamente. Isso que estão se protegendo, né? Estão usando o cinto para se proteger. Mas mesmo assim... E da mesma forma, infelizmente, nós precisamos de uma lei para que todo mundo seja prudente, para que todo mundo faça as coisas, para que protejam suas próprias vidas. Exatamente, Gi, né? Exatamente. E a lei de cotas não é diferente disso, né? Não é diferente. Sabe, Ana, que também conversando contigo, eu me recordo, né, do momento em que tu já me entrevistou para o mercado de trabalho. E justamente me entrevistou numa condição inversa a tudo que a gente está falando, porque foi para atuar na Associação de Cegos do Rio Grande do Sul com pessoas com deficiência visual. Eu fui entrevistada, outras pessoas sem deficiência visual foram entrevistadas e ali, naquele contexto, eu vivenciei o que todas as pessoas sem deficiência vivenciam no dia a dia, porque quem teve a prioridade por ter a deficiência fui eu. Então, é um mundo inverso, né? É um ambiente de trabalho onde a gente trabalha com pessoas com deficiência visual também, tanto não sofre capacitismo, todo mundo se entende e é um mundo dos sonhos. Então, que bom seria se todos os ambientes de trabalho pudessem ser assim, tratar as pessoas com deficiência com as suas especificidades da forma como devem ser tratadas, com respeito e com reconhecimento. E falando dessa oportunidade que tive na Associação de Cegos, justamente pela tua atuação no voluntariado lá, porque o teu trabalho, né, a tua trajetória também passa pelo voluntariado, Ana, então é assim gratificante para o nosso segmento de pessoas com deficiência poder contar com o teu apoio como profissional e como voluntária também. E eu gostaria que tu contasse um pouco pra gente como foi essa tua etapa no voluntariado com as pessoas com deficiência visual, falando um pouquinho também da tua atuação na oficina de AVD, que é Atividades da Vida Diária, que reabilita pessoas com deficiência visual para atividades básicas do dia a dia. O meu namoro com a Associação dos Cegos começou há muitos anos atrás também, porque eu tinha alguns amigos lá, né, desde a época do Oneide e outras pessoas que trabalhavam nessa militância da inclusão no mercado de trabalho. Que é uma liderança, o Oneide, né? Já esteve à frente do Cine para a inserção das pessoas com deficiência mesmo. E foi lá que eu conheci o Oneide, foi lá que eu acabei conhecendo ele e fui para a associação, né? E trabalhava com algumas questões ligadas à empregabilidade, até que surgiu esse convite, assim, de poder apoiar na parte de AVDs, que AVD para quem não conhece, né, é um trabalho específico de terapeuta ocupacional, que a gente aprende na faculdade isso. Eu sou a favor de que todo mundo pode fazer, tu já sabe dessa minha opinião, né, mas Sim. é uma ferramenta, digamos, da terapia ocupacional que trabalha atividades de vida diária, e tem também as AVPs, que é atividade de vida prática, que é a gente poder ajudar as pessoas com deficiência ou com alguma limitação a desenvolver atividades do seu dia a dia. Comer com talher. Isso, tudo. escovar dente, comer com talher, pentear o seu cabelo, que só quem tem uma limitação, às vezes a pessoa fica com uma limitação temporária no seu braço, por uma dor, por uma bursite, uma coisa assim, até pentear o cabelo fica difícil, né? Então, sim, imagina... a esclerose múltipla também. Exatamente, imagina isso. quem tem aí uma limitação permanente, né? Então, a gente acaba trabalhando essas questões de vida diária. E aí,
eu fui para lá para auxiliar as pessoas a fazer isso. A ensinar jovens, por exemplo, que estavam perdendo a visão, jovens que nasceram, né, e estavam ainda muito dependentes da sua família, a escovar dente, a sua higiene pessoal, a diferenciar sua roupa, poder escolher sua roupa no roupeiro, como é que vai identificar, eu quero separar as minhas camisetas, as minhas calças, eu quero aprender a fazer isso, eu quero aprender a assinar, por exemplo. Muitas pessoas que perderam a visão tinham a sua assinatura na letra, né, no desenho da letra, a gente fala que é o desenho da letra, e depois acabaram usando o dedo porque, né, não conseguiam mais, outras que nem conheciam a régua, a gente tem várias pessoas com deficiência visual que nem conheciam a régua de assinatura. A técnica com a régua de assinatura é importante, é sensacional, e todos os estabelecimentos, bancos, cartórios, todos os lugares onde assim precisa de uma assinatura deveriam possuir essa ferramenta, esse utensílio da régua, né? E então assim, é trazer para essa pessoa um mundo, porque se ela foi alfabetizada em Braille, por exemplo, ela não conhece o desenho da letra, por exemplo, né? Então a gente tem que primeiro ensinar isso em forma de manual mesmo, né? De pegar em três dimensões, letras em né? EVA contribui, isso, né? Contribui, ou letras, ou na própria mão, ou fazer com massa, enfim, com várias coisas. Processo de alfabetização. Exatamente, mas é uma alfabetização no sentido de tu entender o desenho, memorizar aquele desenho, para depois passar para o papel, para depois passar para a régua. Então, é um trabalho longo, mas que é muito legal. Quando a pessoa consegue colocar o seu nome no papel ali, de forma que a gente leia, né? Então, eu ficava muito feliz quando eu dizia, tô lendo o teu nome, eu já leio. Ai, mas a minha letra tá bonita. Eu disse, não interessa, porque não os videntes também, às vezes, não têm letra bonita, né? Sim. Mas, enfim, tô lendo o teu nome, o que tu vai escolher? Então, isso é um trabalho bem legal. E a partir dali, que eu comecei, claro, fazer esse trabalho de AVD na Sergs. E eu acho que eu fiquei por lá, alguns bons anos, assim, trabalhando. Agora eu me afastei um pouco desse trabalho voluntário por questões pessoais, assim, sim, minhas, mas gosto assim, muito. Cumpriu uma grande missão, uma grande etapa ali com esses usuários, né, da AVD, principalmente na parte das assinaturas, que tem um impacto também muito grande na vida dessas pessoas, assim como toda a tua atuação no mercado de trabalho, na inclusão, que continue, Ana, sendo essa pessoa que tu é, com toda essa energia, vontade de transformar, de ajudar as pessoas e de dedicar a tua energia, o teu trabalho e o teu conhecimento para transformar vidas. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido também. Eu fiquei muito contente com essa nossa conversa, toda a informação que tu compartilhou conosco. Eu tenho certeza que o nosso público vai se identificar e vai poder compartilhar. A gente consegue também deixar disponível um conteúdo tão rico na área da pessoa com deficiência, na inclusão no mercado de trabalho. E obrigada por ter participado conosco. Quero te pedir para se despedir do pessoal, deixar alguma mensagem ou recado que tu considere importante. Primeiro, obrigada mais uma vez por esse convite, obrigada por estar aqui, podendo compartilhar esse conhecimento, porque na minha vida, assim, o conhecimento só faz sentido se a gente puder compartilhar. E as pessoas sempre perguntam assim, qual é a melhor formação para trabalhar com inclusão, e eu sempre brinco que a melhor formação é a humanidade mesmo, é um pouco de humanidade. Em cada um que a gente consegue fazer uma mudança muito grande. Tu não precisa ser TO, psicólogo, não tem uma específica formação, mas que tu tenha um pouco de humanidade e entenda, porque a gente fala muito da empatia, né? As pessoas às vezes dizem de empatia, e a empatia eu não entendo como se colocar no lugar do outro, porque até isso é difícil, né? Mas é compreender Sim. o que o outro está sentindo e olhar para o outro. O que a gente pede é sempre olhar para o outro. E isso só é possível quando a gente é muito ser humano, entendeu? Assim, que a gente olha realmente para o outro ser.
Tu é mãe, A gente né, não Ana? tá... Hã? Tu é mãe. Eu sou. Isso me remete muito à maternidade. A maternidade promove isso também. Promove essa empatia, esse respeito, esse reconhecimento do outro e tu observar as emoções do teu filho e entender o que ele está sentindo, mesmo que os adultos considerem muitas vezes uma birra, um choro, uma manha de uma criança, mas é a emoção daquela criança. Ela está realmente sofrendo com aquilo. E a maternidade proporciona isso. Por isso, eu tenho gravado esses episódios do podcast, principalmente nesse momento inicial do projeto, com mulheres, porque eu sinto que a sociedade precisa cada vez mais do olhar feminino, das experiências das mulheres em todas as áreas. De diversas formas, porque nós temos um olhar diferente, nós temos uma abordagem diferente e eu tenho certeza que o trabalho que tu desenvolve também pode ter tido plantinhas e sementinhas plantadas ali no teu processo de maternidade, essa empatia, esse carinho e essa humanidade que tu traz. Obrigada. Eu acho que eu nasci assim, entendeu? Eu me sinto que eu nasci assim, porque é bem isso mesmo, de poder passar para as pessoas, olhar além disso, né? Olhar, enxergar a pessoa além da deficiência dela, né? Não olhar a deficiência em si. Então, acho que isso faz toda a diferença, né? Na inclusão, principalmente no mercado de trabalho, que é onde eu dediquei a minha trajetória de vida. Parabéns, Ana, e enquanto pessoa com deficiência também muito obrigada por dedicar a tua trajetória de vida para esse segmento e por essa causa. Nosso episódio está chegando ao fim, mas, conforme prometido, Blind indica que a Clarissa Monteiro esteve conosco no episódio anterior, falou muito sobre o programa de rádio também, Blindcast, que ela apresentava, e se comprometeu em nos trazer dicas relacionadas aos temas que vamos abordar aqui. E como falamos de empregabilidade, mercado de trabalho, os desafios da inclusão nessa área e das pessoas com deficiência também para acessar os seus espaços que são de direito, ela indicou para a gente no Blind Indica uma série que está disponível na Netflix, que não tem audiodescrição, mas que é bastante falada e bastante tranquila para quem tem deficiência visual. Ela se passa muito mais com diálogos, que é sobre uma menina com autismo que é advogada e enfrenta todos esses desafios aí nessa trajetória na área do direito, que é advogada extraordinária. Então a gente deixa essa dica. Queremos agradecer vocês por estarem conosco. Se esse conteúdo foi relevante, por favor, curtam, compartilhem, comentem, deixem suas sugestões, que a gente vai seguir acompanhando por aqui. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.